Que a graça, a paz, a bondade, as misericórdias do Senhor continue sobre todos. Continue sobre a tua vida, sobre a tua casa, teu trabalho. Que chegue também até você que nos acompanha pela internet. De alguma forma Deus preparou esse momento para que você estivesse aqui nesse tempo, ou para que você estivesse assistindo essa mensagem. Nós entendemos que é o mover de Deus na tua vida. Mas eu quero te convidar nesse instante a você orar a Deus. Segundo as Escrituras, as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Nós podemos muito bem entender a palavra com o intelecto, mas não entender com o coração e muito menos aplicar. Para que isso aconteça, é necessário também uma intervenção de Deus. Então ore agora, peça a Deus, fala comigo. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero que o Senhor me ensine e eu quero praticar aquilo que for ensinado. Ore a Deus nesse instante. Bondoso Deus, em tua presença nos achegamos pelo santo nome do Senhor Jesus Cristo, para te pedir, fale conosco. Tua palavra será lida, estaremos meditando nas Escrituras, mas, meu Deus, o entendimento espiritual só o Senhor me dá. A capacidade para praticar também vem de tuas mãos. E é isso que te pedimos nesse instante. Estamos abertos, Deus, a ouvir tua voz, a obedecer, a crer de todo o coração que o Senhor sempre tem o melhor para nós, segundo a tua promessa, Deus, de que haveria de responder as orações. Assim nós já te agradecemos. Eu agradeço por tudo que o Senhor vai fazer hoje. Eu agradeço por aquilo que o Senhor já fez. Eu agradeço, Deus, por cada vida que o Senhor dispõe a estar ouvindo essa mensagem. E sobre a vida deles eu rogo a iluminação do teu Espírito. Sobre a minha vida eu peço a misericórdia, para que eu seja fiel na transmissão daquilo que o Senhor deseja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ir numa casa mobiliada, bonita, mas que está há muito tempo vazia. Eu, pelo menos umas 3 vezes, aconteceu comigo. Você vai numa casa onde está mobiliada, vazia. No início, é lógico que deixaram ela limpa. Mas com o passar do tempo, ela fica com um aspecto de abandono, um aspecto esquisito. Já aconteceu contigo? Já viu uma situação assim? E às vezes não precisa passar muito tempo. Às vezes passar dali algumas semanas, dependendo da região. Eu já morei numa região que tinha muito pó. As ruas ao redor da nossa casa eram todas de terra. Então, em uma semana, a casa limpa, vazia, já estava cheia de pó de novo. É interessante que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele deixou alguns ensinos por parábolas. Como nós temos falado, domingo após domingo, o pastor Anísio começou, hoje nós vamos dar sequência. As parábolas eram histórias criadas, ou histórias reais, que tinham por finalidade transmitir um ensino. Por que eu estou enfatizando isso? As parábolas não foram dadas para a pessoa tirar dali o que ela bem entendesse. Ah, pastor, mas isso não é possível? Depende. Se você tirar uma coisa que é coerente com as Escrituras, um ensino que é coerente com as Escrituras, tudo bem. Não está naquele texto, mas está em outro texto. É até tolerável. O problema é quando você começa a especular naquilo que aquele texto não ensina e em nenhum lugar da Bíblia ensina. Por outro lado, como nós vimos na parábola do semeador, em parte a parábola é também um enigma. Porque Jesus, ensinando lá para os discípulos, falou: olha, tem gente que vai ouvir e não vai entender, mas para vocês, os meus discípulos, é revelado o mistério do reino dos céus.
Para você, bem provável que nesta noite é revelado o mistério do reino dos céus. Porque, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a compreensão espiritual dada pelo Espírito Santo. E as Escrituras nos mostram uma parábola que é um pouco, como diria, diferenciada das demais. Mas o contexto também era diferenciado. Abra o Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu Mateus. Por favor, Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu Mateus, no capítulo de número 12. É a primeira carta, primeiro livro aí do Novo Testamento. Capítulo de número 12. Do versículo 43 até o 45. Mateus 12, do 43 ao 45. Assim diz a palavra do nosso Deus: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Palavra de nosso Senhor. Queridos, nós temos ensinado aqui já várias vezes, e repito, mais uma vez nesse domingo, o texto deve ser apreciado dentro do seu contexto. Qual que é o contexto aqui? O Senhor Jesus Cristo vinha falando a respeito do seu ministério, falando a respeito das grandezas do reino de Deus, convidando as pessoas para se converter, para se quebrantar. Mostrou que Ele é o dono do sábado. E a palavra sábado ali não é necessariamente sábado da folhinha, mas descanso. E no descanso Ele poderia fazer cura, Ele poderia exercer misericórdia, que não estaria quebrando a lei. Mas para os fariseus não. Para os fariseus, se Ele fizesse cura, se Ele fizesse milagres, estaria quebrando a lei. Jesus então curou um homem de mão ressequida para falar: eu faço o que eu quiser no meu dia, porque eu sou o Senhor desse dia. E diante disso começou a ter uma controvérsia ali com os fariseus, com os mestres da lei. E eles começaram a falar: mas que negócio é esse? Como é que Jesus faz isso? Ele expele demônio, porque ele é assim o maioral dos demônios, Beelzebub. Esse é o contexto que está essa parábola. E Jesus foi explicar. Jesus falou: peraí, como é que é isso? Se Beelzebub tira os seus subordinados, os demônios, então o reino dele não subsiste, está dividido. Vocês estão falando um absurdo. Porém, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é sinal que o reino de Deus é chegado. E aquilo novamente confrontou os fariseus, confrontou o sistema religioso dominante da época. Nesse sentido, o texto vai continuando. Aí Jesus fala da árvore e dos frutos. Jesus fala do sinal de Jonas, porque eles corriam para Jesus pedindo um milagre. Jesus faz um milagrinho aí para nós vermos, realiza aí uma cura, realiza algum prodígio. Nós queremos ver esse sinal, esses sinais que as pessoas tanto falam. E ele fala: vai ser dado só um sinal. Qual o sinal? O mesmo sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Ele esteve no ventre do grande peixe por um tempo. E Jesus fala: da mesma forma eu vou estar no ventre da terra. E aquilo é mais uma vez um escândalo para os judeus. Os
especialmente os fariseus. Aí ele chega nessa passagem. Essa passagem tem vários detalhes aqui, que de certo modo são um pouquinho difíceis de entender, mas não tanto. Vejamos. O primeiro detalhe é quando ele fala que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. As ações malignas, assim como é certo que existem seres espirituais do bem, existem seres espirituais do mal. A uns chamamos de anjos, a outros chamamos de demônios. É assim que as Escrituras narram. Mas pastor, não tem alma encarnada? Não, são demônios disfarçados de alma encarnadas. Mas pastor, não tem espíritos que reencarnam? Não, são demônios que imitam alguém se encarnando. Porque segundo as Escrituras, não há contato de lá com essa outra situação que vivemos aqui nessa terra. Mas ele diz aqui que quando o espírito sai, ele fica procurando por lugares áridos, um lugar para repouso. Evidentemente, irmãos, que essa passagem, o foco dela não é a respeito de demônios. Aliás, a Bíblia não é um manual de demonologia, ainda que possamos estudar várias verdades a respeito de Satanás e seus empregados, Satanás e os demônios. Porém, algumas coisas podemos aprender. E uma delas que podemos aprender é que quando o espírito sai, ele fica procurando algum lugar que possa entrar de novo, que possa fazer morada novamente. Aqui quando ele fala lugares áridos, não é que ele vai para o deserto, que ele vai para outro lugar. É que na ausência de alguém que ele possa atrapalhar, era como se ele ficasse incomodado. Assim como nós associamos a presença dos anjos em lugares doces e agradáveis, a Bíblia narra a presença de demônios em lugares ermos, em lugares áridos. Na sequência ele diz, olha, procurando um lugar para voltar. Aí ele diz, por isso que entendemos aqui que é um diálogo com um propósito maior. Voltarei para minha casa. Frisa, minha casa. Ele se julgava dono daquela habitação, se julgava dono daquela vida. Eu não sei quantos de vocês, mas se confrontaram com ação maligna. Eu já tive muitas experiências nessa área. E uma das coisas que com frequência os demônios dizem, ele é meu, ela é minha, eu vou destruir, eu vou matar. E aí você vai no nome santo do Senhor Jesus Cristo, repreende e fala, não é tua coisa nenhuma, seu farsário, seu mentiroso, sai. Mas em certo sentido é assim. Não é que aquela vida pertence ao demônio, é que o modo que ela vive se encaixa na ação de demônios. Uma vez eu preguei aqui sobre a doutrina de Balaão. Fiz questão de pregar. Eu já tinha pregado esse mesmo texto em outros lugares, e eu fiz questão de ensinar aqui. E naquela época eu ensinei para a igreja, para todos que estavam aqui. Se depois você tiver curiosidade, procura no YouTube, está lá, Vencendo a Doutrina de Balaão. Eu ensinei que um crente não fica possesso. O diabo não entra no crente, mas o crente entra na do diabo. Entende isso? O diabo não vai, o demônio não vai possuir o teu corpo, porque você é um servo, uma filha, um filho de Deus Altíssimo. Mas você, entregando-se ao pecado e caminhando naquilo que desagrada a Deus, você está entrando na do diabo. Você está pisando no laço dele e falando, puxa que eu quero ficar preso. Entendeu até aqui? E é isso que ele começa a explicar aqui. O demônio fala, quer saber do negócio? Eu vou voltar para minha casinha, porque lá eu bagunçava bastante. Ela está vazia, varrida e ornamentada. Alguns comentaristas bíblicos entendem que aqui ele está tratando de uma casa, de uma pessoa, comparando a casa, que entrega a vida a Cristo.
mas que não tem crescimento espiritual. E eu sou muito simpatizante com essa linha de pensamento, porque o Senhor nos chama de templo, de casa, de morada dele. E Ele fala que quando chega na nossa vida, Ele faz uma limpeza. Eu não sei quantos tiveram essa sensação no dia da conversão, mas uma das sensações que eu tive no dia da minha conversão foi alívio. Eu costumo dizer que eu não sei se fiquei possesso ou não, mas que deve ter saído um caminhão de demônio dele. Jesus encostou um basculante e falou: todo mundo, pula fora. Vai, um por um, vai caindo, vai, todo mundo. E acho que deve ter ido ali uns 2, 3 caminhões de frete. Mas pastor, se era tão assim, eu não sei se eu era possesso, mas que eu era oprimido, eu era. Eu vivia uma opressão, um peso, um sufoco, uma coisa esquisita. E ali eu recebi um alívio que parecia que tinha tirado 50 quilos do meu ombro. Por que eu estou dizendo isso? A casa varrida, vazia e ornamentada pode perfeitamente simbolizar os cristãos após a conversão, sem qualquer problema. Não vamos estar cometendo nenhuma heresia com isso. E aí começa uma história para mim e para você. Colocando a casa aqui como o teu corpo, ou mais especificamente o teu coração, com que ele está preenchido? Ou somente é um coração limpo, vazio e ornamentado, parado? Segundo o texto bíblico, há uma grande chance que, se você não ocupá-lo com as coisas de Deus, o inimigo vai querer ocupar de novo com as coisas que não agradam a Deus. Não existe neutralidade. Mas por que estamos dizendo isso? Porque o contexto dessa passagem nos mostra isso. O que eram os fariseus? Fariseu, meu irmão, não era uma pessoa toda errada, não. Presta bem atenção nisso. Tem gente que acha que os fariseus eram tranqueira. Não é verdade. Pelo contrário, eles eram extremamente rigorosos no cumprimento da lei, mas se entregaram ao legalismo. Tanto é que Jesus, quando veio, segundo William Hendricks, ele faz um confronto entre a sua atitude e a atitude dos fariseus, e ele coloca pelo menos 3 aspectos. Jesus mostra a sua bondade, enquanto os fariseus a sua frieza. Jesus mostra a sua tolerância, enquanto os fariseus mostravam o exclusivismo. Jesus mostra a liberdade, além do amor, e os fariseus mostravam o egoísmo. Naquele apego desenfreado à lei, eles eram frios, exclusivistas, egoístas, a ponto de não poder realizar uma cura no dia do descanso. Isso é quebrar a lei para eles. Aí vem Jesus, faz cura, liberta demônios, e por fazer isso, eles dizem: Jesus só faz isso porque ele é assim com o inimigo. E Jesus fala: não sou. É que o reino de Deus chegou e vocês são incapazes de entender. A casa de vocês parece que está vazia, varrida e ornamentada, mas na verdade está virando um covil de demônios. Eu fico impressionado quando o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, mais para frente lá em Mateus, ele fala: na cadeira de Moisés sentaram os escribas e fariseus, fazei tudo o que eles vos disser, só que não os imiteis, porque eles dizem e não fazem. Ainda um pouco depois, Jesus diz: olha, eles rodam o mundo inteiro para fazer um prosélito. O que é isso? Alguém convertido ao judaísmo. E depois de converterem ao judaísmo, o tornam filho do diabo. Forte essa expressão, né? Em vez de se tornarem um filho de Deus, se torna um filho do diabo. Por que o filho do diabo? Porque eles se entregam ao legalismo desenfreado. Não entende o que a Bíblia diz que misericórdia quero. Não se encontra e não vive para o Senhor Jesus Cristo. Então os fariseus, eles não eram ruins do ponto de vista da sua prática ali, do que eles falavam. Só que eles começaram a acrescentar coisas. E começaram a não ter misericórdia, a ponto de não poder fazer uma cura no dia de sábado. Agora pense no teu coração, a casa varrida e ornamentada, e às vezes entregue ao legalismo.
às vezes entregue à frieza, às vezes entregue ao egoísmo, que eram pelo menos 3 qualidades que os fariseus faziam, viviam. O texto diz: ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, vírgula, piores que ele. Irmão, se conviver com um demônio tranqueira já é ruim, imagina 8. Ele fala que os outros 7 pior do que ele. Por isso que eu entendo que um coração vazio sem Jesus Cristo só vai de mal a pior, ainda que aparentemente tenha grande sucesso. Aparentemente tenha grande sucesso. Quantas pessoas se entregam no engano de que a prosperidade material é tudo? A Bíblia tem uma parábola sobre isso. Não sei se o pastor vai pregar ou se eu vou pregar, mas tem uma parábola que diz: olha, a pessoa era desse jeito, ele destruiu os celeiros, falou que estava ganhando mais, construiu maior, e no final ele diz: oh minha alma, aproveita os bens que você juntou. E o texto diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem juntado, para quem será? E tudo aquilo que você juntou vai servir para quê? O texto continua dizendo o seguinte: o último estado daquele homem tornou-se pior do que o primeiro. Eu já vi isso aqui acontecer literalmente, com pessoas endemoniadas, libertas, que não se aproximaram do Senhor e não se entregaram ao Senhor, e situações depois virem mais demônios ainda, a ponto de um dia eu falar: não, lá eu não vou mais tirar demônio, se quiser traz ele aqui e a gente vai orar aqui. Porque cada vez que a gente vai orar demônio lá, parece que ele pega mais demônios ainda. Não é que não saiu os demônios, é que ele invocava demônios. Eu me lembro pelo menos 2 situações assim, críticas. E o estado daquela pessoa, cada vez que a gente via, era pior. Era demônios de outra categoria. Era demônios com uma voracidade maior, de destruição, de aniquilamento, de trazer ruína para aquela família. Mas aí fica a pergunta nossa, nessa noite, nesse dia, para eu, para a minha vida, para a tua vida: a tua casa como está? Porque aqui o Senhor Jesus Cristo encerra essa parábola dizendo: assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus está falando: vocês fariseus, mestres da lei que estão me ouvindo, vocês que se entregaram ao legalismo, à frieza, que dizem que são casa limpa, mas está vazia, o estado de vocês vai ficar pior. Alguns comentaristas dizem que isso aqui aconteceu no ano 70, com a destruição de Jerusalém. Eu não vejo isso, ainda que possa ser. Eu vejo que a casa vazia e o estado pior não depende necessariamente de um fato histórico, mas é um processo que se dá na vida daqueles que, tendo a purificação de nosso Senhor Jesus Cristo, não crescem. Agora pense aqui comigo, olha aqui para mim, por favor, presta atenção. Qual foi a última vigília que você veio? Ih, pastor, pegou pesado. Não olha por esse lado. Só fiz uma pergunta, não fica ofendido. Quantas vezes você ficou em casa vendo TV e não veio buscar Deus conosco? O que você está enchendo o teu coração? Ah, pastor, mas eu não gosto de vir na vigília. Tá bom. Reunião de oração de manhã, tivemos uma semana inteira de oração, das 6 da manhã às 7 da manhã. Por que você não estava aqui? Eu estava dormindo. Eu também tenho sono, eu também sou filho de Deus, você esqueceu? Pastor também tem sono, você sabia? Pastor acorda também sem vontade de acordar. Mas aí vem entre aquilo que é mais importante, que é buscar o Senhor e o seu poder. E eu não busco, irmãos,
porque eu sou mais consagrado do que vocês, não. Não é isso. Eu busco porque eu reconheço que preciso. Que essa casa varrida, ornamentada, limpinha, ela tem que continuar cheia de Deus. Porque se ela esvaziar um pouquinho de Deus, o inimigo começa a ganhar vantagem. Ele vai ganhando vantagem, irmãos, na sutileza. Ele vai ganhando vantagem nas pequenas coisas que você acha que é normal. Você acha que é normal não ler a Bíblia. Você acha que é normal não orar. Você acha que tudo bem não ter comunhão, desde que você cumpra o ritual domingo à noite. Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. Acorda. Deus quer você cheio do Espírito Santo. Deus quer você vibrando com a presença dEle, com o poder dEle. Essa casa não é para ficar mais ou menos cheia, é para ficar lotada de Deus. Entenda isso. Se você não entendeu, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito, que essa palavra fique na tua mente. Deus quer encher você, para que ninguém mais ocupe espaço na tua vida, para que nenhum poder de trevas venha atormentar você, para que o teu lar, a tua casa, seja um manancial de vida. Queridos, infelizmente, não existe neutralidade no reino de Deus. Ou você está se enchendo, ou você está se esvaziando. Não existe em cima do muro. Ou você está para cá, ou você está para lá. Só que nós somos especialistas em nos justificarmos. Aposto que se cada um daqui for justificar porque não fez isso, porque não fez aquilo, você vai achar uma listinha cheia de razões. Pastor, não fui nisso por causa disso. Eu não fui na igreja por causa disso. Eu não fiz isso por causa disso. E é isso mesmo que o capeta quer, que você continue a justificar o teu erro e não tenha a capacidade de pedir perdão. Aí já começou a entrar no laço do diabo. Porque se você tem justificativa para não buscar, já está no laço do diabo. Você está querendo dizer que não tem tempo para Deus. Você está querendo dizer que Deus não é prioridade. Você está querendo transmitir para Deus que a casa varrida, que Ele limpou, que Ele fez um geral, uma geral ali, tem que ficar de qualquer jeito. Deixa encher de pó, deixa encher de entulho, até que você pise no laço do demônio. Ele não vai possuir você se você é um cristão que tem o Espírito Santo. Mas se você pode pisar num laço e ficar preso ali um tempinho, você pode, por falta de discernimento espiritual. Porque o discernimento espiritual só vem decorrente da busca e da palavra e da oração, do jejum, da consagração. Queridos, precisamos tomar uma decisão. Não existe neutralidade. E você? Você vai se encaixar aqui no perfil daqueles fariseus, onde Jesus falou: essa geração aí vai acontecer isso que eu disse? Ou você vai se encaixar no perfil daqueles que ouvem essa palavra e falam: tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia, o Senhor me limpou, o Senhor me ungiu, o Senhor me deu do teu Espírito, e eu simplesmente fiquei na mesmice, parei no tempo. Alguém poderia dizer aqui na igreja hoje: mas pastor, eu já oro 2 horas. Amém, então passa a orar 2h30. Para quem já ora 2, meia hora a mais não vai fazer diferença. Agora você quer ver o susto? Alguém poderia dizer: pastor, eu vou passar a orar 2 minutos. Aleluia. Para quem não ora nada, 2 minutos já é alguma coisa. Pastor, eu vou passar a ler um versículo por dia. Amém. Para quem não lê nada, já é um milagre. Pastor, eu vou desligar o programa que eu mais gosto, no horário que eu mais gosto, e por longos 3 minutos vou dedicar a Deus. Aleluia. Se você começar a ter essas vitórias, você vai pegar um embalo, e daqui a pouco vai ficar meia hora, 1 hora, e vai ficar tão feliz que não vai nem sentir falta. Porque a tua casa, que é morada do Espírito Santo, é para ser cheia de Deus.
Deus quer fazer você uma mulher, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Não existe meio termo, meu irmão. Qual decisão você vai tomar? Você vai continuar falando para Deus que você não tem tempo? Você vai continuar inventando desculpas? Você vai continuar com aquele joguinho que alguns fazem, né, de dizer que o pastor é chato, que fica pegando o teu pé nas mensagens? Que alguns têm coragem até de falar isso para Deus. Ah, Deus, não aguenta aquele pastor, só traz exortação. Fica bravo comigo não, querido. Essa semana eu briguei com Deus, é lógico que ele ganhou, umas 3, 4 vezes escolhendo o texto, e pegava um texto e falei, não, Senhor, esse não, esse texto, esse não, esse texto, esse não. Mas todo o texto que eu pegava era nessa linha. Eu falei, tem misericórdia, Senhor. Então é esse mesmo, vamos embora. Deus sabe. Deus sabe por que eu estou falando essa mensagem, porque você está ouvindo essa mensagem. Mas uma coisa eu tenho certeza, é porque Deus te ama. Isso eu tenho certeza. Se a gente for olhar essa passagem aqui, ainda que pareça uma exortação forte, a gente vai ver que em vários lugares o Senhor fala, olha, venham, se convertam, se arrependam, saiam dessa vida, venham para Deus, transformam. Jesus fala, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Deus quer você vivenciando os benefícios do reino de Deus. E agora a gente vai estar orando por tua vida. Vamos estar orando. Se tiver frieza, vai sair. Se tiver exclusivismo, aquela ideia de que eu sou melhor do que o outro, vai mudar. Se tiver o egoísmo de você só pensar em você, isso vai ser mudado. Quando você busca, é impossível essas características continuarem na tua vida. Impossível. Porque quando você busca a Deus, você fica cheio de Deus, e Deus não pactua com essas palavras que eu disse. Você vai ser uma pessoa bondosa, tolerante, amorosa e principalmente livre. A casa que está perturbada vai deixar de ser perturbada. O teu lar que está esquisito vai ser mudado. Não sou eu que garante, não, é Deus. O teu lar vai ser transformado. Creia. Nós vamos agora orar. Mas eu não posso encerrar essa mensagem aqui sem convidar aqueles que ainda não entregaram a vida a Cristo a entregar. Pastor, aqui estamos todos nós crentes. Eu não sei, irmão, eu não vejo teu coração. Eu não vejo teu coração. Eu sei que talvez o Espírito Santo pode ter tocado na vida de alguém, para que essa pessoa diga, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo, eu quero ter essa casa cheia de Deus, eu não quero ser um covil de demônios, eu não quero ter um coração perturbado, eu não quero ter uma vida aflita por essa corte maligna, eu quero ter uma vida cheia da presença de Deus. E se você deseja entregar a tua vida a Cristo, feche os teus olhos, toda a igreja, por favor. Se você deseja entregar a tua vida a Cristo, falando, Senhor, eu quero isso aí, levanta nas suas mãos, dá um aceno para mim, a gente vai estar orando. Se você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, para que Ele limpe totalmente a tua casa, o teu coração, a tua vida, levante uma de suas mãos e fala, eu quero. O Senhor vai fazer isso. O Senhor vai transformar. A segunda oração que eu vou fazer é por aqueles que caíram no laço do diabo, que sabe que está amarrado no laço do diabo, que sabe, não estou falando que é ignorância não, sabe. E eu vou orar por tua vida. Se você estiver arrependido do que fez e quer pedir a Deus essa libertação, Ele vai libertar.
vou pedir para você levantar a mão não, mas no teu coração você sabe que é contigo. No teu coração você sabe que é com você. Deus vai quebrar essas cadeias. Deus vai quebrar as cadeias da frieza. Deus vai quebrar a ação maligna que tem te prendido em situações que nunca deveria ter entrado. Deus sabe por que você está ouvindo essa mensagem. E essa oração é por tua vida, para que você receba a libertação que Ele dá. Mas toma cuidado, a casa varrida, limpa e ornamentada tem que ser cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Liberto pelo Senhor, você trate de buscar, para que não te aconteça coisa pior. Vamos lá. Meu Deus, meu Pai. Oh Senhor, graças te damos pela vida, graças te damos por essa palavra, graças te damos pelo Espírito Santo que testifica da verdade e fala aos corações. Meu Deus, aquelas vidas que nesse instante entregam-se a Cristo, que assim o Senhor os abençoe. Aquelas vidas que reconsagram ao Senhor, que reconhecem que se deixaram prender na indiferença, na mesmice, no egoísmo, no exclusivismo, no legalismo. Aquelas vidas, meu Deus, que, tendo sido libertas pelo Senhor, já não andam felizes. Oh meu Deus, venha ao encontro, traga, meu Deus, novamente uma libertação para aqueles que, arrependidos nesse instante, clamam a tua misericórdia. Ó Senhor, visita esse lar, visita essa casa, visita, meu Deus, e limpa de toda influência do mal. Também, ó Deus, visita a mente e os corações, e que assim aconteça o poder, o bálsamo, a cura do Senhor nessas vidas. Deus Altíssimo, oramos também pelos nossos irmãos e amigos, aqueles que estão enfermos. Oramos, ó Deus, para que a enfermidade do corpo e da alma seja curada. Venha, Senhor, traga uma intervenção, é o nosso pedido em nome do Senhor Jesus Cristo. Traga uma intervenção na vida da irmã Denise, na vida da irmã Ana, da irmã Joanice, da irmã Cleusa, na vida do irmão Antônio Lopes, na vida do nosso irmãozinho Lucas, na vida do Francisco, na vida daqueles nomes que agora esses meus irmãos estão colocando na tua presença. Coloca o nome de quem você quer orar nesse instante na presença de Deus. Colocamos esse nome na tua presença, Senhor, pedindo uma intervenção, pedindo uma cura, pedindo uma libertação, porque nós estamos falando com Deus vivo, com Deus que tem poder para fazer, e assim nós cremos. Oh bendito Senhor, louvado seja teu nome por aquilo que o Senhor já fez, louvado seja teu nome por aquilo que já está acontecendo, por aquilo que vai acontecer. O Senhor é bendito eternamente. Recebe, ó Deus, o nosso culto, a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja de Deus, fique em pé, vamos orar, receber a bênção. Estende tuas mãos e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Amado povo de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o consolo, o conforto, a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Amém.